Bom dia, são agora 11 horas e avançamos para um debate das autárquicas moderado por Luís Batista Martins. Bom dia, iniciamos hoje um ciclo de debates com os candidatos a todas as câmaras municipais do Distrito da Guarda. Este é um momento histórico na Rádio Altitude. Pela primeira vez, a rádio local mais antiga de Portugal vai realizar debates com os candidatos a presidente da Câmara pelos 14 concelhos do Distrito. Serão 14 debates sobre o futuro de 14 concelhos. Convidámos os 64 candidatos a presidente da Câmara do Distrito da Guarda a discutir o futuro dos seus concelhos e que será o futuro do Distrito da Guarda. Este debate está a ser transmitido em 90.9 FM e em direto também no Facebook do Altitude e no Facebook do jornal O Interior. E será repetido esta tarde para aqueles que, por alguma razão, não tenham podido acompanhar em direto. Abrimos esta jornada de debates com o Concelho de Almeida. Concorrem à presidência da autarquia Alexandre Gonçalves, pelo Partido Socialista, António José Machado, pelo PSD, Liliana Moreira, do Chega, que por motivos pessoais não pode estar neste debate, e Renato Costa, da CDU, que por motivos profissionais declinou o convite. Em 2021, o PSD ganhou com 49,7% dos votos, o PS teve 42,6% e a CDU teve 2,6%. Bom dia, Alexandre Gonçalves. Bom dia, António Machado. Como definido em sorteio, o primeiro a falar neste debate será Alexandre Gonçalves. No final do debate teremos um minuto de mensagem em que o primeiro a falar será António Machado. O município de Almeida tem 5.634 habitantes e desde 2021 perdeu 150 pessoas. Isto comparativamente com os censos de 2021. Com dois polos urbanos, Almeida e Vila Formoso, o concelho fronteiriço tem no turismo a sua grande aposta para o futuro, enquanto vê como o fim das fronteiras determinou o definhar de Vila Formoso. 44,4% da população do concelho tem mais de 65 anos e no concelho há apenas 349 jovens. Como veem o inverno demográfico no concelho de Almeida? Esta é a primeira questão que vos deixo para esta discussão, que seguramente será muito interessante durante a próxima hora. Alexandre Gonçalves. Muito bom dia, agradeço a oportunidade. Primeiro, saudar todo o auditório, cumprimentar o António José Machado, que mesmo assim, em termos do debate, face à amizade e à proximidade que nós temos, em termos pessoais, vou tratar como presidente, porque é isso que ele é, e vou-me dirigir dessa forma a ele, em termos da conversa que aqui vamos manter. Sim, mas de qualquer das maneiras ainda é presidente. E de qualquer das maneiras, essa distância em termos da responsabilidade é isso que me importa. Em termos da evolução demográfica do nosso concelho, é verdade que ela implica olharmos para o nosso concelho com um filtro muito particular, em termos daquilo que é precisamente a aposta em todos os investimentos que nós fazemos e realizamos nele, em conformidade com os interesses essenciais da partida, que é satisfazer e dar qualidade de vida e bem-estar àqueles que lá estão e projetar uma ideia de futuro sustentada nas preocupações desta evolução demográfica, com certeza, naquilo que é um chavão, dizer-se, fixar pessoas, atrair pessoas e trazer pessoas para o nosso concelho. Nós temos indicadores de que os níveis de dificuldade para fazer ou atuar nessa dimensão não tiveram resultados, digamos assim, nos investimentos que nós também fazemos. Isso porque
ao longo dos últimos anos, na nossa visão, na nossa opinião, independentemente de todos os condicionamentos que o desaparecimento das fronteiras, as ligações da autoestrada nos trouxeram. Nós não tivemos, nos últimos 20 anos, projetos, nem ideias, que projetassem precisamente esta evolução demográfica e esta decadência em termos daquilo que são os serviços, ou que tivessem capacidade precisamente de atrair investimentos, com a capacidade de produzir emprego e fixar pessoas. Portanto, aquilo que nós achamos é que, em termos da forma de fazer política, não foram precisamente pensadas e organizadas ideias que consubstanciassem e dessem forma a esta necessidade de combater esta evolução demográfica. E, em termos daquilo que é uma ideia de futuro próximo, também não deslumbramos essa visão. Não existem projetos, neste momento em curso, que nos tragam a garantia de que eles estão a pensar nesta contrariação em termos do princípio desta evolução demográfica. Portanto, nós somos bastante críticos aí, mas somos muito atentos. Somos atentos. Atenção que a crítica não é uma crítica gratuita. Nós pensamos e acreditamos que temos soluções para inverter esta situação, que não se faz em 4 anos, porque precisamente se ela não se fez durante os últimos 20 anos, também não se faz nos próximos 4 anos. António Machado, o envelhecimento é um problema, a desertificação é um problema. No concelho de Almeida só vivem 349 jovens com menos de 15 anos. É um problema que existe há muito tempo. É um problema do interior, é um problema de Portugal. A nossa população está envelhecida e sentimos ainda com mais a expressão aquilo que acontece a nível regional, a nível do distrito. Assistimos a um momento em que todos os concelhos esvaziavam de gente e cresciam os polos da Guarda, da Covilhã, de Castelo Branco, e agora assistimos ao contrário, até esses polos estão a decrescer. E assistimos estes últimos anos até fenómenos interessantes que têm a ver com os saldos migratórios, com o regresso de algumas pessoas que se vão fixando nos territórios e trazem uma energia nova às nossas terras, aos nossos concelhos, aos nossos bairros, e isso de alguma forma traz energia positiva para quem está à frente do destino e daqueles que querem estar à frente dos destinos de uma autarquia. O que é que uma autarquia pode fazer para atrair mais pessoas? Eu recordo, eu queria fazer aqui vir aqui há uns anos atrás, até porque eu respondo por 8 anos de governação, tive 2 mandatos que me foram interessados pela população e sempre tentei criar motivos para que houvesse condições de fixar pessoas. Comecei o primeiro mandato e as creches que existiam no Conselho estavam para fechar. A de Vilar Formoso, a de Almeida, estavam sem crianças. Nós fizemos um apoio direto, um incentivo direto a essas creches. Felizmente, neste momento, as creches estão repletas e funcionam sem apoio. Aconteceu a mesma coisa no pré-escolar. O pré-escolar estava com uma turma em cada um dos locais, passámos a ter 2 turmas e até tivemos 3 turmas a funcionar com instalações novas no pré-escolar de Vilar Formoso. São indicadores positivos, mas não são esses que vão fazer a diferença. Sabemos que existe essa dificuldade diária, por isso também escolhemos uma política muito social de estarmos junto às populações, de criar iniciativas que lhe tirem esse peso de sentirem também em cada uma das localidades o envelhecimento que estava a acontecer. Muitas das pessoas, muitas vezes, não encontravam ninguém. Passaram a estar nos projetos que viemos a implementar e que tem sido um êxito enorme de ver pessoas dos 80, 85, 90 e 60 e 65 juntarem-se à volta
de um projeto que é o Mexa-se com Alma, mas principalmente nos projetos que estamos a implementar, também da Academia Sénior, que faz com que essas pessoas tenham uma forma de se encontrar, uma forma de se divertir, de falar, conversar, e não havendo desenvolvimento económico por aí, mas há um desenvolvimento social que estamos a notar e é um trabalho que queremos continuar a fazer. Alexandre Gonçalves, há aqui algum otimismo nas palavras de António Machado. Também tem esse otimismo? Acha que é possível reverter a desertificação que ao longo das últimas dezenas de anos tem acontecido no Conselho de Almeida? Permita-me só corrigir sempre, porque nós temos aqui sempre essa nuance em termos da palavra. Nós assistimos a um despovoamento, nós, graças a Deus, em termos daquilo que é o nosso território, a desertificação não nos chega. Temos outras necessidades em termos ambientais, como são a requalificação da paisagem e, portanto, o despovoamento é aquilo que nos assiste em termos sociais, é a preocupação maior. A referência que eu fiz no início à questão do Sr. Presidente, ele respondeu, deixe-me só fazer esta observação e depois eu respondo diretamente à questão. O Sr. Presidente realmente responde por 8 anos de exercício. A questão temporal é aqui muito importante em relação à abertura que eu fiz neste debate. É porque o Sr. Presidente, em relação a este exercício destes 8 mandatos, ele é o último responsável, o primeiro responsável, se quisermos. Mas há uma questão temporal que eu me refiro nos últimos 20 anos, porque nós temos que procurar, dado que o Sr. Presidente está vinculado precisamente à autarquia há muito tempo, temos que procurar referências em termos de vamos procurar identificar um projeto estruturante para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, que tenha sido e que tenha alavancado uma ideia de desenvolvimento e uma ideia de progresso em termos do nosso concelho. Independentemente da obra. É essa pergunta que nós temos que fazer. Nós temos que olhar para tudo aquilo que foram as preocupações que eu lhe dei do fecho das fronteiras, o fim das fronteiras e a ligação da autoestrada. Quantos concelhos no país se bateriam para ter as acessibilidades que nós temos? Nós temos um concelho atravessado por uma autoestrada. Temos a linha ferroviária. E é por aí que nós nos temos que bater. Nós falamos, quem me conhece pessoalmente, e em termos daquilo que é a nossa estratégia, eu bato-me com o poder político e com o poder instituído em termos de uma ideia de coesão territorial que não me passa pela visão clássica daquilo que é o interior. Nós temos que assumir uma figura de centralidade ibérica. O nosso território é o nosso território que tem que, em termos políticos, reivindicar um desaproveitamento que o Estado Central sempre fez destas gentes e desta região. E é por aí que os nossos projetos têm que ir. Mesmo a ideia das discriminações positivas, como são, não deixam de ser discriminação. Nós não temos que estar de mão estendida a reivindicar aquilo que verdadeiramente devemos ter direito. Nós, no dito interior, não temos que estar a reclamar aquilo que qualquer cidadão, em qualquer outra parte do país, tem que ter acesso a boas condições de saúde, a um bom estado social que lhe forneça e que lhe responda a tudo aquilo que foi o investimento que fez ao longo do seu tempo naquilo que trata uma população envelhecida. E, portanto, em termos daquilo que foram alguns dos exemplos que o Sr. Presidente aqui deu, que nós acompanhámos, mesmo enquanto na variação da oposição, nós temos uma visão mais alargada mesmo para a ideia da Academia Sénior, que foi agora lançada. Achamos que ela não deve estar regulamentada exclusivamente no segmento etário a que está destinada, ela deve providenciar uma dimensão multigeracional para que os diferentes setores possam atuar, todos os setores possam atuar, desde os nossos agricultores possam estar incluídos na dimensão da Academia Sénior, a formação, por exemplo, a formação possível que nós possamos dar nas nossas aldeias aos idosos para que possam ser agentes turísticos, darmos-lhe formação sobre a sua aldeia para que eles possam contribuir, por exemplo, para serem pequenos guias e que possam abrir a porta da sua igreja para dar a conhecer o seu património. São soluções que nós podemos ter e que podemos alargar a dimensão. Não somos nada contra, não somos críticos desses objetos, porque acompanhámos o Sr. Presidente precisamente nessa votação. Agora temos que alargar e temos que ter uma dimensão maior e de futuro para esses mesmos projetos. António Machado, a variação populacional entre 2021 e 2024 foi negativa, decorrente de um saldo natural em que
362 pessoas do Conselho terão falecido ou abandonado, e houve um saldo migratório de mais de 212 pessoas, entre pessoas que nasceram e pessoas que foram para viver para Almeida. Mesmo assim, o saldo final é de menos 150 pessoas. Para terminarmos esta parte da variação populacional do Conselho de Almeida, que já explicou que tem havido, nomeadamente, o apoio das creches, criar condições para as famílias e, em termos sociais, poder receber mais pessoas. Então tudo se resume à economia. A falta de emprego, a falta de empresas, os tais grandes projetos, nomeadamente não haver nenhum projeto de grande dimensão, como referiu o Alexandre Gonçalves. É esse o problema da Almeida neste momento, a tal Almeida que é atravessada por autoestrada e por uma linha férrea internacional, mas que não consegue, mesmo assim, ser um centro nevrálgico. Algumas causas estão identificadas há muito tempo, até porque as causas de haver êxito populacional do Conselho têm a ver com a falta de oportunidades, têm a ver com a falta de emprego. Nós fomos um Conselho próspero que crescia todos os dias. Eu já disse isso muitas vezes, em que a fronteira trazia oportunidades de negócio em todas as suas fações, em todas as suas matérias. Nós tínhamos mais de 500 empregos só ligados à parte da fronteira, à burocracia que existia necessária para ser realizada nesse local. As forças de segurança, os bancos trabalhavam 24 horas por dia e não estavam fechadas. Se nós conseguirmos ter apoio, por um lado, do Governo e também tivermos essas visões para conseguir fazer projetos estruturantes, certamente que conseguiremos fazer alguma alteração. Agora, Falta as de apoio capacidades... do Estado Central? Sim, eu tenho que dizê-lo sempre, porque projetos, ideias e questões foram sempre vertidas nos nossos projetos. Eu vejo sempre a parte transfronteiriça, a relação transfronteiriça, a localização geográfica que é boa, e falta infraestruturas e investir naquelas que existem, que estão ao abandono há mais de 40 anos. A última vez que houve intervenção, por acaso até acompanhei, como técnico, não como vereador ou como presidente, seja aquilo que for. Visão não nos falta. Objetivos também não. Projetos também temos realizados. É necessário, ou era necessário, que tivesse havido palavra, que tivesse havido forma de estar, porque as ideias foram colocadas e o Presidente, ou o António Machado, vai continuar a pugnar e a ser intransigente, que às vezes era acusado de intransigente porque queria mais e queria mais coisas. Vou sempre reivindicar, nós temos que ter os mesmos direitos que são colocados nos cidadãos, nas grandes cidades ou nas pequenas cidades. Há uma diferença de tratamento tão grande que brada aos céus aquilo que acontece neste país. Os cidadãos de Lisboa têm mais oferta de recursos que qualquer cidadão que viva neste interior. Transportes, acesso a redes de banda larga, acesso a serviços, a hospitais e a tudo. Tivemos o exemplo do fecho da Caixa durante algum tempo. A vossa luta resultou? A nossa luta teve um resultado que mitigou o efeito que provocava o fecho da Caixa. É um assunto que eu nunca quis falar muito sobre ele. E conseguimos que, através de iniciativa da Câmara Municipal, na criação de um balcão único, haver a existência de um serviço de atendimento, porque as populações estão envelhecidas e têm acesso a serviços que muitas vezes, eu posso dizer, eu não vou ao meu banco há se calhar mais de 8 anos. Eu consigo tratar de todos os assuntos por via eletrónica. O que vai acontecer nos bancos vão começar a fechar cada vez mais, é verdade. Os cidadãos, as agências não vão ter tão físicas, mas nestes territórios mais envelhecidos há uma franja da população que precisa desses apoios, precisa que existam e se mantenham esse serviço. Qualquer serviço que feche, seja ele público ou privado, é um definhar de cada uma das localidades, cada uma local, cada um dos bairros. O Governo apresentou um plano, com a colaboração da Câmara Municipal, para, nomeadamente, reabilitar, recuperar a zona de Vilhaframoso.
Em concreto, o que é que tivemos e como é que vocês veem aquilo que foi feito ou aquilo que devia ter sido feito? Eu vou deixar escrito sobre escrito mesmo. Eu fui, a palavra é forte, mas eu tenho que a dizer, fui enganado. Enganado porque houve promessas claras num plano que foi feito para serem efetuados projetos na fronteira. A ligação, o parque TIR, melhoria de serviços, colocação de serviços de apoio à autoestrada, melhoria do turismo, melhoria da ligação, da parte transfronteiriça, até promessas de pavilhões e de muitas coisas que estavam a ser colocadas. E se formos a ver, o único trabalho que foi feito pela Câmara Municipal. Nós temos os projetos prontos Isso é e uma entregues. acusação, portanto, ao Estado Central, ao Governo, de que Ao não... Governo Central, sim, que ao o Governo anterior Central, e o ao Governo atual, Socialista não- que saiu e que fez essas promessas. E eu quero dizer que este Governo, eu já fiz reuniões para conseguir alavancar este projeto, eu espero que tenham acolhido da melhor forma, porque exatamente como a questão das portagens, eu fui sempre contra as portagens. E para mim, foi sempre um fator negativo que se produziu para o interior de cada um do território nacional. E eu não me importo de dizer isso, foi um erro estratégico até da parte do PSD não ter acompanhado esta ideia de tirar as portagens no país inteiro. Porque elas foram feitas para poder possibilitar haver melhor acessibilidade aos territórios que tinham menos possibilidade de fazer. Nós demorávamos mais de 5 horas a chegar a Lisboa e felizmente agora já não acontece isso. Agora, os custos que estavam provocaram muitos danos. A não existência melhora-nos muito a nossa qualidade de vida. O Estado tem que olhar para o território na sua globalidade e trazer projetos, ou pelo menos apoiá-los, para criarmos condições de criar novas oportunidades em locais estratégicos. O eixo atlântico é um eixo essencial para a economia portuguesa. Da ligação, neste caso em Portugal, de Vila Formoso a Aveiro, e não se pode cingir a olhar para a Guarda ou para Aveiro. Se o Governo tiver essa iniciativa de se olhar para a Guarda ou para Aveiro, vai deixar Almeida, Vilar Formoso fora, vai deixar Celurico da Beira, vai deixar Fornos de Algodos, vai deixar todos aqueles municípios e localidades que tenham alguma expressão, ou ainda tenham alguma expressão, quer industrial, quer essa possibilidade, vais deixá-lo de fora. Tem que ter essa visão. E se eu não sentir que o Governo não fizer esse apoio, também me vai ter a mim como opositor. Vai insistir que este Governo retome o projeto ou a promessa do Governo anterior? Em relação ao Vilar Formoso? Tem que o fazer, porque se assim não for, também me vai ter como oposição. Alexandre Gonçalves, o António Machado disse nomeadamente que o plano que foi recebido como uma oportunidade e quase uma salvação de Vilar Formoso acabou por ficar restrito àquilo que foi investimento da parte da Câmara de Almeida. O Governo Socialista falhou em Vilar Formoso? Sabe que eu, em termos o Sr. Presidente sabe disso, eu, em termos daquilo que são os compromissos, os contratos, os acordos políticos de qualquer governo, seja ele qual for, eu estarei sempre do lado de quem defende o melhor para a nossa terra. E eu, no nível de confiança que tenho com o exercício do Sr. Presidente da Câmara, reivindicarei sempre aquilo que foram os compromissos que qualquer governo estabeleça com a autarquia. O Sr. Presidente da Câmara sentiu-se defraudado em relação àquilo que é a promessa, mas eu, mais uma vez, volto a referir-me à questão do tempo e à questão da visão. Porque ele não é só de agora. Repare, o projeto do Parque TIR, a sua requalificação, vem enunciado num programa de governo do segundo mandato do Dr. Castro Reis. Portanto, foram muitos governos que, pelos vistos, falharam. Ou, então, o ónus estará no tempo de execução dos projetos, no Sim, mas funcionamento. houve um plano em concreto que foi apresentado, com alguma pompa e circunstância, Como pode imaginar. no sentido de viabilizar um conjunto de investimentos e fazê-los por forma a que Vilar Formoso Mas isso é factual. recuperasse. E repare, isso é factual. E nós acompanhámos o processo no exercício deste mandato.
E nós também sabemos que o projeto foi dotado financeiramente na requalificação do Parque Tir e houve uma série de procedimentos, uma série de alterações que foram solicitadas à autarquia e que foram protelando no tempo esse exercício do Parque Tir. O Sr. Presidente fez depender, há uma pendência nas duas obras, a meu ver, que foi um pouco condicionada uma pela outra, que é a tal ligação. E eu, em relação à ligação, eu não sou um expert em termos daquilo que é a questão da organização logística, mas eu não sei mesmo, porque não tenho dados suficientes, o estudo desse impacto do investimento feito para termos uma nova ligação, não sei se justifica o investimento público ali. Muito sinceramente. Muito sinceramente. Mas hoje temos uma realidade que é de que as pessoas passam pela autoestrada e não param em Vilar Formoso, ao contrário do que ocorria há 20 anos, por exemplo. Mas foi isso que eu disse. Ou seja, nós temos... Peço desculpa. Foi isso que eu disse. Ou seja, nós temos o anúncio de que vamos ter uma autoestrada há 20 anos atrás. Sabemos que a autoestrada ia ser concluída. E, portanto, nós tínhamos que ter adaptado o nosso comércio. Como é que se pode hoje projetar a recuperação de Vilar Formoso neste contexto em que as pessoas passam ao lado? Deixe-me dizer-lhe só aquilo que queria terminar. A observação que eu fiz foi precisamente essa. Nós sabíamos que a autoestrada ia ser feita há 20 anos. Ou seja, onde é que nós falhamos? Falhámos porque precisamente nós não projetámos, não tivemos essa visão para projetar os tais projetos estruturantes para a transformação do nosso tecido social, para essa evolução demográfica que era previsível. Era previsível, com uma série de serviços que nós perdemos. E repare, porque nós estruturalmente, em termos culturais, e quando digo culturais, defino uma atividade ao perfil que nós temos em termos de sociedade. Atenção que naqueles indicadores demográficos há outros indicadores bem mais importantes que chegaremos lá quando falarmos de educação, provavelmente, não é? Nós somos um dos concelhos, em comparação aos 5 limítrofes que temos aqui à volta, com um nível de alfabetização mais baixo. E, portanto, isso também não nos dá grandes projeções de futuro em termos daquilo que queremos alcançar. Mas pronto, deixamos isso para depois. Deixe-me só terminar aquele raciocínio. Ou seja, o que não foi feito foi antecipar esta preocupação naquilo que era essencial. Transformar. Porquê? Quem passa na autoestrada desvia-se, vem até o seu património. Mas tem que ter um comércio atrativo. Tem que ter sítios, tem que ter uma restauração apelativa. Tem que ter alojamento onde ficar. Os indicadores, por exemplo, do turismo, e disse muito bem que o turismo é uma ideia de futuro e de investimento, os indicadores do turismo são terríveis. Nós somos um dos únicos concelhos que diminuiu em termos da permanência do turista no concelho de Almeida. A média é 1,4, não chega a 2 dias. Vamos falar disso. Com 15.698 dormidas em 2024, houve menos 22,1% que em 2018, ou seja, houve uma quebra de 2018 para 2024 de 22% de visitantes, de dormidas, de pessoas que ficaram instaladas no concelho de Almeida, que está uma situação que, de certa forma, deve preocupar, nomeadamente porque, António Machado, se calhar Almeida não aproveitou o grande crescimento, o boom turístico que o país teve? Permitam-me eu ainda ir um bocadinho atrás, até para elucidar de uma vez por todas esta questão. A autoestrada estava planeada e prevista, mas não existia projeto. Durante os mandatos anteriores foram feitas reivindicações importantes por causa da localização da passagem da própria autoestrada. Ela poderia ter passado muito mais distante do local onde está a passar atualmente. Houve estudos nesse sentido, houve acompanhamento para essa questão, houve a reivindicação para que existisse um nó intermédio localizado entre Vilar Formoso e Fuentes de Onhoro. Eu tenho pena que o nosso governo de altura e as decisões não tenham colocado esse nó com saídas diretas para Vilar Formoso e para Fuentes de Onhoro no mesmo local. Não era preciso andar a inventar nada, termos técnicos era fácil. Felizmente foi conseguido, através das Infraestruturas de Portugal,
que uma das rotundas localizadas no lado espanhol tivesse uma tangente que fizesse junto à fronteira. O local está lá sinalizado e preparado para estar. Eu discordo totalmente quando disse que aquele investimento deveria ser feito ou não. São visões que temos completamente diferentes do espaço e do conhecimento sobre as matérias. E nisso eu não posso deixar de te dizer isso. Não consegues ter essa visão, não consegues ter esse pensamento. Era óbvio que o Parque Tir e a ligação entre Vilar Formoso e a zona do Parque Tir devia ser o primeiro a ser executado. E podia já estar executado há muito tempo. Com expropriações, com ligação, melhoria das acessibilidades locais, resolver problemas antigos e pôr em condições um parque Tir, porque os camionistas assim o merecem. Eu fiz muitas reuniões com entidades e associações ligadas ao transporte e havia muito interesse naquele local. Até de concessão havia interesse. A ligação é mais uma forma de criarmos um espaço para podermos projetar o futuro. Porque o Parque Tir é para resolver o presente, não é para projetar o futuro. O futuro era nessa ligação que se projeta a possibilidade de atrair investimentos para essa zona. Senão vão ser colocados aonde? É isso que é a visão que temos diferente do território. Quanto à questão estatística do turismo, por aí afora. Pronto. Eu tenho alguns dados. O turismo não é a panaceia para resolver os problemas de todos, mas pode contribuir muito para o desenvolvimento não é o turismo que vai resolver os problemas todos do interior, com certeza que não, até porque nós estamos a uma distância demasiado grande de conseguir atrair grandes fluxos turísticos. Eu também não espero que sejam grandes fluxos turísticos, mas que possam aumentar, e essa permanência sim é uma preocupação. Agora, compararmos dados de 2018 para 2022, o que é que aconteceu no Concelho de Almeida? Uma das principais estabelecimentos de hotelaria fechou. A pousada. A antiga pousada, fechou. Esteve fechada durante muito tempo. E abriu agora, recentemente, ainda de uma forma deficitária, que deve ter obras de intervenção, que deve ter melhorias para criar e atrair mais público e aumentar a permanência. O que é que nós temos vindo a fazer? Criar espaços e criar a possibilidade de visitação de vários locais, até de uma forma descentralizada no Concelho, para aumentar a permanência dos nossos visitantes. Os nossos visitantes, infelizmente, chegam e não têm grandes condições, mas também sou completamente da visão que o Alexandre que estava aqui a dizer. Nós temos qualidade no serviço que prestamos. Temos restaurantes de qualidade, temos serviço de qualidade para aqueles que param e querem fazer uma refeição, temos hotelaria, precisávamos era de mais e de fazer mais e até conseguir atrair mais investimento. Ele até tem vindo a aumentar devagarinho a uma velocidade que gostaríamos que fosse maior, mas aquilo que deixa para o futuro é poder que estes investimentos que são estruturantes e ultra necessários, de poder criar polos que possam haver, sejam polos de atração para mais investimentos na hotelaria, na restauração, nos serviços, para que possamos passar de uma média baixa para uma média um pouco mais elevada. Já vamos dar a palavra a António Machado para falar de alguns aspectos concretos, de algumas âncoras no próprio turismo. Alexandre Gonçalves, como vê esta reação de António Machado, nomeadamente ao facto de, voltando atrás, ao facto de Vilar Formoso ter ficado erradamente, ou não, mas supostamente erradamente, na dependência do tal plano que nunca chegou a acontecer? Não, eu respeito esta visão e nós temos visões claramente diferentes. E eu não sou desatento nem à visão aqui apresentada, e ainda que eu tenha dúvidas, as minhas dúvidas são dúvidas que eu gostava de ver consubstanciadas por dados factuais, de que verdadeiramente esse posicionamento nos traria soluções mais eficazes. Não, as minhas soluções são encontrar uma solução que nos permita tirar proveito do nosso posicionamento geográfico, do investimento feito no Porto Seco, na Guarda, e que nos permitam assumir Vilar Formoso como
uma plataforma complementar, porque já vamos tarde, à orgânica que a Guarda vai ter. Mais ainda, digo-lhe mais, mesmo nas preocupações da segurança, nesta ligação desta autoestrada, que se esqueceu daquilo que é importante, porque tivemos a experiência durante a pandemia e que tivemos que criar controlos aduaneiros. Nós também temos que fazer, repare, é terrível que quando há um desvio de trânsito, para fazer um controle precisamente qualquer, tenha que ser feito na área de serviço. Portanto, nós temos que salvaguardar a importância do espaço de fronteira para que o controle aduaneiro seja feito no espaço de fronteira, desviado para o sítio onde ele deve ser feito. E isso tem que ser assegurado de uma forma internacional com o acordo internacional dos dois países. É uma das nossas propostas. Mas também é muito importante que nós façamos essa projeção das necessidades ou das complementariedades que podemos assegurar na relação com o Porto Seco, para que não, mais adiante, nós estejamos aqui a falar, por exemplo, da perda dos serviços alfandegários. Nós corremos o risco com esta evolução e com a afirmação do Porto Seco da Guarda, que de repente os serviços alfandegários saiam de Vila Formosa e que sejam colocados aqui na Guarda. Não é nada que nós não devamos antecipar como um problema. E nós devemos garantir... É uma preocupação também de António Machado? É uma preocupação que qualquer serviço que possa sair é sempre uma preocupação. Até porque os serviços alfandegários propriamente ditos já não existem, Alexandre. Eles não existem. Aquilo que existe atualmente é que há uma autoridade tributária onde é feita a colocação do trabalho desenvolvido por várias empresas que ainda permanecem em Vila Formosa a produzir serviço para aqueles que fazem importação e exportação, poderem vir a localizar-se para outro local que não em Vila Formoso. Vila Formoso tem que se posicionar dessa forma. E vês a contradição que estavas a dizer, a ligação é importantíssima exatamente por isso, para aquilo que a defesa de haver desvios de trânsito por aí fora. Por isso estás a justificar a ideia inicial que foi transmitida para o projeto que estava a ser feito. E dessa forma eu muitas vezes não sei qual é que é a solução ou a visão, ficamos por ideias e não sejam concretas. Se calhar eu sou pragmático a mais, muitas vezes, se calhar pela minha formação ser mais técnica, ser mais da parte civil, não sei se é essa a questão, deveriam ter essa visão mais estrutural, se calhar é essa parte que nos diferencia na sua globalidade. Eu quero ser objetivo e colocar. Se nos tivessem postos na possibilidade, as coisas estavam muito mais avançadas. Alexandre Gonçalves, voltando ao turismo, António Machado falou de descentralizar, de certa forma, os focos, os pontos de turismo, de atração dos pequenos locais. Temos no Conselho de Almeida, desde logo, o Centro Histórico de Almeida, que é a estrela do interior. Temos o Museu Vila Formoso, Fronteira da Paz, Memorial dos Refugiados e o Cônsul Aristides de Sousa Mendes. Temos as Termas da Fonte Santa, temos Castelo Mendo, temos uma paisagem diferenciada, temos o COA, a natureza. O que é que o PS propõe de diferente para atrair visitantes, turistas, para ficarem no Conselho de Almeida? Olha, eu acho que nós, em termos daquilo que é o trabalho que tem sido feito, e esse deve ser também de louvar e acarinhar, em termos daquilo que é o passo importante e os passos importantes que foram feitos na questão da candidatura de Almeida a Património da Humanidade, é muito importante o desfecho que vamos ter com essa candidatura. E, portanto, logo aí nós temos uma boa forma de relançar uma estratégia de promoção turística de todo o concelho. E acho muito importante que nós tenhamos delineado um plano concreto sobre as áreas a investir no âmbito do turismo. Se nós classificarmos o turismo que pretendemos, e nos investimentos, repare, há uma série de associações que foram feitas, mesmo com o Exército, no âmbito com o picadeiro, as rotas e quests que foram lançadas pela autarquia. Elas têm que ser integradas na nossa ótica, numa perspectiva de um turismo
ambiental e que nós temos que classificar dessa maneira e que temos que alargar no concelho, numa relação direta com as juntas de freguesia, em diferentes áreas e em diferentes segmentos. E com isto que se note que eu estou a valorizar essas iniciativas, que são muito importantes, que eu considero muito importantes. No caso da Almeida, nós temos outro investimento que também é feito, que é um dos nossos principais eventos, que é a recriação do Cerco Histórico da Almeida, que é mais uma área do turismo que nós queremos valorizar, o turismo militar. E o turismo militar não é e não passa exclusivamente. Temos o Grama, um dos nossos grandes grupos de recreação, um dos grandes grupos de recreação reconhecidos internacionalmente e que temos que promover, temos, se calhar, a capacidade, ou atribuirmos-lhe capacidade na área da formação, para eles se constituírem como escola, que eles já são, mas constituírem-se como escola formal, para servir outros e sermos um símbolo de referência. Mas que em termos de turismo, o cerco, a recriação do cerco, assuma outras abrangências, tenha mais valências em termos das suas temáticas, seja mais abrangente, digamos assim, para que de alguma forma o turismo militar tenha... porque é um daqueles que capta mais público e de uma forma muito diversificada em diferentes destinos. E depois diria que há uma parte que nós temos descuidado, onde, numa projeção internacional, digamos assim, a Fundação Luzia Pinheiro, na Malhada, tem dado a conhecer com a recuperação que foi feita na Igreja da Malhada Sorda, que é precisamente o turismo religioso. Nós temos 2 santuários marianos que nos importa referenciar, que são aqueles que têm uma ancestralidade e, digamos assim, uma dimensão muito importante em termos de referência, Santa Eufémia Malhada e a Nossa Senhora da Ajuda, mas temos toda uma envolvência em termos daquilo que é o nosso património religioso, que temos que promover, integrado numa rede que sirva para promover o nosso território e que, a nosso ver, deve ser trabalhado nessa ambição de ser promovido num todo. Eu não queria deixar de fazer referência também ao trabalho que foi feito em torno do Museu Fronteira da Paz, porque, na verdade, é um trabalho bem concretizado, bem realizado, mas, há aqui um mas, que é só isto. É acrescentar-lhe dimensão e escala. O Museu Fronteira da Paz deve estar imbuído, lá está, na nossa dimensão da nossa atividade na ação social, nas nossas academias, nas nossas relações do cotidiano, porque ela tem que ser impregnada dessa ideia de formar e educar e sensibilizar-nos todos. Deixe-me só acrescentar mais isto. O turismo no nosso concelho, para captar e verdadeiramente constituir-se como um trunfo, tem que partir de uma ideia base que nós defendemos no nosso lema. Memória, Almeida, memória com futuro. A ideia da memória não é uma ideia desfasada, nem uma dimensão, não tem uma dimensão telúrica. É o princípio de que partimos de uma cultura. E uma cultura que deve servir de união e a uma unidade identitária do concelho. E isso Almeida não tem. O concelho de Almeida não tem uma unidade identitária. E isto é muito importante. Ao contrário de outros concelhos, nas suas reivindicações de bairros, bairristas, hoje em dia o outro lado do Coa tem muita dificuldade em sentir-se almeidense. E nós temos que reunir as pessoas para se sentirem de Almeida. Nós todos temos que ser almeidenses. António Machado, além deste pormenor que seguramente quer comentar, o Alexandre Gonçalves defende que o turismo religioso, o turismo militar, sejam mais fortes e atraiam mais visitantes. Tem feito isso ou nem por isso? Temos feito e muito, e fico até surpreendido agradavelmente pelas palavras que foram dirigidas pelo candidato, porque é uma forma também de mostrar que estamos na linha certa. Nós estabelecemos como um objetivo a parte do turismo militar, turismo arquitetónico, o aproveitamento do nosso património que existe no Concelho, a candidatura de Almeida a Património da Humanidade. Disso já vamos falar a seguir.
Mas não deixa de ser importante este seguimento. A candidatura de Almeida a Património, a insistência para conseguirmos levar esse projeto pelo fim, e é verdade que estamos num processo que pode vir a resultar muito favorável para a região, não é só para o Conselho, nem para a localidade de Almeida, para a região. Seria muito importante ir para o país de forma de afirmar a nossa fronteira, porque não se cinge Almeida. Disso já. Mas pronto, Qual é que é o estado neste momento na ótica do candidato do PSD em relação ao processo do património, da candidatura a património mundial, e como é que vê isso em termos de resultados de impacto na comunidade? Eu tenho que ser prudente nestas questões. Portugal, na sua globalidade, já falhou 4 vezes seguidas ao património da humanidade. A nossa candidatura já foi considerada em 2021 ser uma candidatura de muito interesse para o país, muito interesse para a região, de uma relação transfronteiriça de importância ibérica e não só nacional, e ela estar produzida de uma forma muito eficaz e de muita qualidade. Felizmente conseguimos que o dossiê fosse aprovado pela nossa Comissão, a Comissão Nacional da Unesco, teve essa aprovação e foi remetida para Paris. Neste momento está em Paris para ser avaliada. A avaliação pode resultar várias possibilidades no meio disto tudo. Se ela for totalmente positiva, podemos augurar um desfecho muito positivo, que vai depender muito também da diplomacia portuguesa. Se for necessário fazer formulações, certamente que ainda vai nos colocar mais trabalho, mais iniciativa, de conseguirmos resolver alguns pontos que possam não estar tão bem assim. Mas aí a diplomacia então tem que ser redobrada, tem que haver um interesse muito grande para podermos fazer. As outras 2 possibilidades deixam-nos sem essa possibilidade. Almeida por si pode continuar a projetar-se como um baluarte da Beira, um local com interesse de visitação. Claro que vai ter que ser no futuro dessa forma. A candidatura vai-lhe dar mais hipótese de financiamento ou mais dinheiro? Não é diretamente. É um reconhecimento que vai trazer, e certamente que na hora da decisão vai pesar bastante quando houver essa possibilidade. Na hora de um empresário investir, certamente que vai olhar para esse selo, para conseguirmos atrair mais investimento e mais desenvolvimento na região. Falou-se aqui de fazer a dimensão, a junção, não haver uma identidade, se o lado de lá do CUA se sente mais almeidense ou menos almeidense. Eu penso que isso é errado, completamente. E continuam a haver rivalidades no nosso concelho, e elas vão continuar a existir como existem no bairro de cima e no bairro de baixo. Mas são rivalidades que neste momento já são bacucas. Eu acho que deve haver união e deve haver quem está à frente ou quem está nos destinos das freguesias ou nos destinos da autarquia, deve ter um discurso dessa forma, de união, de conseguirmos que haja esse convívio. E são todos estes projetos que nós temos vindo a implementar. A pena é que não existe em todas as pessoas essa visão de haver essa união total do nosso concelho. Porque continuam a haver Vejamos alguns pormenores para terminarmos a parte do turismo. Por exemplo, Fonte Santa, as termas, são seguramente um dos itens mais importantes para o desenvolvimento e atração de pessoas, para a saúde. O projeto do Quartel das Esquadras, vamos ver o que vai ser e quando será. Podemos falar sobre isso. O Forte de La Conceição, que está do lado da fronteira, mas acaba por contribuir para que muitas pessoas façam as visitas e contribuam para o desenvolvimento comercial de Almeida. O que é que se pode desenvolver com base nestes pequenos pormenores ainda para atrair mais pessoas? Eu posso falar sobre esses 3 projetos. O Quartel das Esquadras foi em 2019 que foi colocado no Revive. Esse projeto já podia ter sido lançado em 2019, até estar já a funcionar. Não foi. E fui surpreendido, eu tenho que dizer desta forma, sinceramente, eu fui surpreendido com o turismo de Portugal, mesmo nesta fase final de mandato, de ser lançado esse projeto. Eu acreditarei nele depois de o ver.
Eu acho que estou a ser completamente transparente nessa questão. Depois de ver, vou acreditar. Até agora tem havido muita conversa e não tem avançado, Não, por isso... na realidade, houve um passo. Está colocado o concurso, está um concurso internacional. Vamos ver. Pode haver interessados em vir para Almeida. Eu penso que se vários fatores se conjugarem, até pode haver interessados a poder fazer. É uma obra que obriga a um investimento muito grande. Nós sabemos dos valores que são necessários, não do projeto que possa vir a ser produzido, mas houve um projeto inicial da parte da autarquia, que eram alguns milhões para serem ali investidos. Era importante para Almeida, era importantíssimo. Almeida ter 2 hotéis dava um salto qualitativo enorme. Fonte Santa. Sim. Fonte Santa é o mesmo problema. As nossas termas são mais sociais do que propriamente turísticas. As nossas termas têm mais visitantes de Pinhel e de Figueira de Castelo Rodrigo que têm dos próprios munícipes de Almeida. Estão localizadas com uma concorrência muito grande. A localização não é boa, nem as acessibilidades não são boas. Tem essas dificuldades. Nós mantemos as termas como um polo também de atração, fazemos um esforço financeiro para as manter abertas e não as mantemos abertas o ano todo, porque é no período que temos clientes. Nós, quando chega outubro e novembro, os clientes praticamente desaparecem e não é por falta de qualidade ou de técnicos que prestam serviço naquele espaço. Há mesmo essa ausência de clientes. Mas também o termalismo não está a viver os melhores momentos. Em Portugal inteiro, praticamente todas as termas estão numa fase descendente de clientes. A parte de spa, houve uma altura que criou bastante atração, bastante interesse naqueles que eram utilizadores das termas e que passaram um pouco para fazer uma mistura entre termas e spa. Tem vindo a dar alguma dinâmica, mas não é suficiente para manter. O projeto que já existiu de instalar um hotel nas termas, aí sim, podia vir a diferenciar, haver a possibilidade ou não de concessão. Na altura houve essa assunção de haver a concessão, quer a parte termal, quer a parte do hotel, ser de investimento totalmente privado, podia alavancar a existência das termas e também a economia. Eu ainda tenho esperanças que esse hotel possa... Esse aí que estava projetado mesmo junto às termas, dificilmente, mas tenho esperança que naquele local possa aparecer alguma coisa. Nomeadamente Forte da Conceição, como um ponto de atração dos espanhóis, que pode contribuir para que venham a Almeida depois. Infelizmente, o Forte da Conceição, neste momento, está encerrado, não abriu, e de alguma forma eu não queria utilizar a palavra abandonado, porque mas está um bocadinho. Que até tenho uma amizade com os donos daquele espaço. E eu sei que o dono tem uma visão para aquele local de poder, de alguma forma, fazer aquilo que estava a fazer, que era concessionar o espaço, mas não está a ter a rentabilidade que ele também gostaria de ter. E neste momento está um pouco indefinido. Mas certamente também é um atrito, digamos assim, É uma perda quer para a parte espanhola, quer para a parte portuguesa, porque a relação entre as duas partes faz um todo, e isso era importante que ele pudesse também ser alavancado. Estes pontos, Alexandre Gonçalves, como é que o candidato do PS vê como mobilizadores para o desenvolvimento económico e turístico? Deixe-me só voltar atrás para falar aqui e clarificar a minha questão da identidade do Conselho. A identidade do Conselho não tem a ver com a ideia de unidade, porque a ideia de unidade é uma responsabilidade que passa a cada dia em termos do discurso político. Eu isso não tenho pudores em dizê-lo. A questão da identidade passa por variedíssimas coisas. Passa pelos detalhes em termos daquilo que são as apropriações do urbanismo, as preocupações em termos daquilo que é o espaço público, o cuidado que temos que ter em não destruirmos as características das nossas aldeias nos interesses do turismo, do potencial turismo que vamos ter, que o Alcatrão não invada todas as nossas aldeias ou as zonas envolventes das nossas igrejas. Isso é uma preocupação que nós temos que ter agregada toda na ideia desta identidade do Conselho. E é nesse sentido que eu falo sempre da procura de uma identidade do Conselho, para que toda a gente se sinta neste ímpeto de ser almeidense, nesta questão do valor patrimonial que a Almeida representa.
É nessa ideia que importa referir a questão de identidade. Sobre o quartel das esquadras, no caso do Revive, e aí, quer dizer, eu tenho as minhas considerações pessoais sobre este programa. Acho que ele é muito útil em muitas partes do país, já foi, mas também sabemos todos que os efeitos que ele produz noutros lugares não é aquele que nós desejaríamos. E captar o interesse de investidores para este investimento, para este objeto em particular, é algo difícil, porque não é um imóvel de fácil intervenção e que provavelmente, mesmo no âmbito do turismo, é um espaço limitado que eventualmente irá requerer do município complementariedade em termos de cedência de outros espaços fora da muralha, para que o investimento turístico feito no quartel das esquadras depois seja complementado com outras áreas, onde eventualmente, vamos pressupor, se calhar a negociação com a Fonte Santa seria uma possibilidade. Que pontos é que o Partido Socialista defende para Almeida para contribuir para esse desenvolvimento económico? Mas deixe-me concentrar sobre o Revive. Aqui é muito importante, e o Sr. Presidente sabe disso, que reivindicámos o atraso no Revive quando ele foi lançado, porque o projeto já esteve no Revive e depois saiu. E agora é que voltou ao Revive. Mas como o Sr. Presidente sabe, houve ali uma questão de procedimentos que também acabaram por atrasar a nossa participação no concurso do Revive. Mas ficamos muito contentes com este reaparecimento do quartel das esquadras no Revive. Em relação à Fonte Santa em concreto, eu entendo aquilo que o Sr. Presidente acabou de dizer e acho que a possibilidade, independentemente do investimento financeiro que representa, porque nós gastamos todos os anos imenso dinheiro na formação dos técnicos que prestam serviços na Fonte Santa, nós temos que os fixar. E, portanto, o objetivo, mesmo no papel social que o Sr. Presidente entrega às termas da Fonte Santa, nós temos que garantir que elas, numa função como termas, ou numa função adaptada, nem que seja à parte do desporto, porque nós temos o equipamento que pode servir, ou à manutenção, aos serviços de reabilitação, as termas da Fonte Santa têm que estar abertas o ano inteiro. E isso, independentemente daquilo que possa representar em termos de esforço, eu acho que é aquilo que nós temos que garantir. Eu fico muito contente com a ideia também que o Sr. Presidente tem de que a zona envolvente da Fonte Santa, e também outro dia ouvi na Rádio Fronteira a candidata do Chega a referir-se a um grande investidor, ou a um grande investimento na Fonte Santa, para procurar um grande investidor para fazer a zona envolvente. Eu conheço o projeto que estava apresentado para lá. Aquilo que eu acho é que a própria Fonte Santa, em termos de características, dada a lacuna que nós temos em não termos praias fluviais no nosso concelho, a própria Fonte Santa devia, toda a sua área envolvente em termos de paisagem, ser programada e projetada para ter um projeto diferenciador, complementar ao espaço das termas, que definisse essa zona como uma zona de interesse a promover no lazer enquanto praia fluvial. Não lhe vou dizer que seria uma praia fluvial convencional, mas essa é a dimensão que nós temos para aquele espaço. Ou seja, haver uma identidade, uma identificação com aquele espaço. Ele está próximo de Almeida e para nós era importante. Algum outro projeto que queira eventualmente apresentar a sua relevar na questão do turismo. Sim. Na questão do turismo, eu acho que nós, eu diria que aquilo que era mais importante era relevar a valorização do nosso património, conforme lhe disse, apostar muito na ideia de reforçar o turismo ambiental, a estratégia, e definir uma estratégia para o turismo ambiental e o turismo religioso. Para mim, isso é algo que nós temos que ter. Aliás, com particularidades que também agora não vou perder tempo, porque senão, particularidades que nós temos no culto a Maria Madalena, que é algo que pode trazer também muita gente fora, um levantamento que está a ser feito, um estudo feito de uma forma privada, e nós temos no concelho muita gente, muitos indicadores desse culto, alguns até
alguns até em espaços abandonados ou em decadência, como é o antigo cemitério de Almeida, que tem uma capela onde existem referências perdidas a Maria Madalena. Isto só para lhe dizer, posso referenciar isso em termos da questão de património. Já vinha há 4 anos e vem no nosso programa. Nós queremos constituir o antigo cemitério de Almeida, que está ao abandono, num jardim. Um jardim que integre o cemitério e as próprias ruínas do castelo e que lhe damos a designação de Jardim de Memória. Como um ponto de atração turística, porque eles ainda têm alguns elementos de arte fúnebre que são importantes e que merece classificar, e depois eles constituírem-se como uma zona envolvente. Aliás, há arruamentos que ainda não estão feitos na zona envolvente do castelo, no próprio sede de concelho. E, portanto, é importante que nós tenhamos essa preocupação em fazer a recuperação daquele cemitério, como transformá-lo num jardim, a torre que é um símbolo de referência de Almeida, e isso será muito importante que nós possamos... Já temos poucos minutos para este nosso debate sobre o Concelho de Almeida. A educação nas escolas do município de Almeida. Estavam matriculados 446 alunos em 2024. Comptabilizam-se aqui as ofertas existentes desde pré-escolar até o ensino pós-secundário, não superior, e incluem-se as modalidades para jovens para as modalidades para adultos. Temos 446 alunos, temos em pré-escolar 89 alunos, 72 no secundário. Qual é que é a realidade da educação num concelho em manifesto despovoamento, em envelhecimento, com 44% das pessoas a terem mais de 65 anos? Qual é que é o futuro dessas crianças e como é que a autarquia tem respondido ou deve responder no futuro sobre a educação no concelho, considerando inclusive o pormenor de que Alexandre Gonçalves referiu atrás, de que é um concelho onde existe uma taxa de analfabetismo ainda considerável. Ou de analfabetismo ou de baixa alfabetização. A taxa de alfabetismo vem um pouco de trás, e ainda são resultados de anos muito para trás essa taxa. O número de alunos que existem em Almeida, felizmente até houve um ligeiro acréscimo estes últimos anos, e para nós a educação tem sido sempre um apanágio de nós colocarmos todas as condições para que os alunos tenham as melhores condições em todas as áreas, dos apoios, quer durante a parte letiva, quer a parte não letiva, dos apoios extracurriculares, dos apoios de apoio à família, das viagens de estudo, de conseguirmos dar todas as condições que temos colocado ao dispor dos alunos do Conselho. Assim? Vai continuar a ser assim. Eu tenho uma visão, e a equipa que me acompanha também, temos 2 escolas e temos de trabalhar sempre com as 2 escolas. A falta de alunos vai nos colocar problemas futuros. Já aconteceu haver a perda do secundário e ficar só uma escola com a parte do secundário, mas o esforço que tem que ser feito, quer da parte da direção, quer da parte da autarquia, é conseguir ter todas as mais-valias para que os alunos tenham acesso ao melhor que pode ser oferecido. E nós temos feito isso. Eu tenho a certeza que os pais valorizam o trabalho que a autarquia tem vindo a fazer, são reivindicativos, querem ainda mais, mas nós também queremos mais. Alexandre Gonçalves, a candidatura do PS também se revê nesta forma que António Machado referiu? Tem algumas nuances? Quer fazer diferente? Não é questão de fazer diferente aqui. Nós valorizamos valorizamos e daremos continuidade ao investimento que é feito no transporte escolar. Foi um trabalho bem realizado neste mandato, ainda para mais com todas as peripécias que tiveram que acontecer com a saída da CIM e tudo, e portanto foi um trabalho bem feito, e queremos ampliar essencialmente esse transporte escolar nos bons resultados, e isso eu não tenho pudor em fazê-lo, para um período onde ainda existem lacunas. Nós temos que ter o transporte garantido durante o período de férias dos pais.
dos períodos escolares. E, portanto, alargar esse período era muito importante para que depois... Então, a vossa proposta é no sentido de que... Por causa das ocupações dos miúdos e os pais não terem... E, portanto, esse período é muito importante, se calhar, com um pouco mais de investimento, tentarmos garantir que isso aconteça. Mas dizer-lhe que o investimento no parque escolar nas 2 escolas é sempre uma prioridade. E nós temos que ter boa educação, temos que ter boas instalações e, portanto, isso nós acompanhamos da mesma forma. A forma, também como nós entendemos nesta ideia de que partimos da cultura, a educação é o braço mais importante da cultura. E aquilo que nós consideramos que é importante é alargar a dimensão da educação para que dentro da sua formação e do ensino comum, nós depois possamos ter a educação, a formação aplicada às diferentes formas de a fazer, no ensino profissional, no ensino especializado, no ensino dedicado, e que o conhecimento esteja impregnado nos diferentes setores. O conhecimento, a formação, a educação, como quiserem entender, em termos daquilo que são a proposta de criarmos 2 centros colaborativos na área do ambiente e na área do agropecuário, para termos o conhecimento associado às nossas práticas e às nossas ambições na questão ambiental, na requalificação, digamos assim, do COA, do nosso Vale do COA, aquele que nos atravessa, a reflorestação, a preocupação nesse âmbito, que é um dos nossos desafios, e sempre termos a perspectiva de que estamos a formar os nossos, a educar os nossos e a alargar essa participação na educação. Muito importante também, porque nós não descuramos aqui a formação profissional adaptada às ambições que temos dentro da economia. É muito importante que nossos investidores, nós temos em termos do emprego, áreas muito importantes, como é a dos transportes. Nós já temos importantes representações na área dos transportes de pessoas empregadas nessa área. E temos lacunas em termos da formação, porque os gestores de tráfego rodoviário interessam muito à economia local. Nós podemos criar áreas de formação específica nesse sentido para que sejam dadas lá, junto desses agentes locais que já prestam e criam emprego nessa área. Isso é muito importante e são tudo áreas de competência da educação. Antes de passarmos ao último tema, que é a saúde, para equilibrarmos o tempo, António Machado, sobre esta parte, o Alexandre Gonçalves deu algumas sugestões. O PSD também tem algumas propostas concretas, nomeadamente na formação específica em áreas profissionais. Não, eu tenho que fazer só aqui uma correção ao Alexandre. Ele certamente que foi por erro. Nós temos transporte escolar, puro e duro, transporte escolar. Não há transporte de pessoas no transporte escolar. O que existe é transporte escolar em carreiras públicas que eles estão a funcionar. São coisas totalmente distintas. E a proposta que estavas a dizer, ela não é execuível, mas pode ser alterada. Nós estamos a desenvolver um plano de mobilidade e transportes no Conselho que vai abranger várias partes. Uma delas é poder transformar esses transportes que agora são escolares, poderem voltar a serem públicos, que já foram. Não foram, foi essenciais. Políticas muito mal engendradas nessa questão. Mas pronto, a gente continua a estudar e a fazer para que as coisas possam avançar. E nesse plano também queremos trabalhar a parte dos transportes flexíveis, que não adiantamos, não tivemos tempo e capacidade para o poder fazer. Não o dominávamos, se o dominávamos estaria já implementado e estamos a dar passos grandes para podermos fazer isso. E o plano não se vai cingir só ao transporte local, vai se cingir ao transporte regional e ao transporte internacional. Queremos também uma referência para o nosso território, que os transportes internacionais possam ter uma localização específica, porque neste momento, quem se deslocar em transportes públicos e faça um desafio a qualquer cidadão que nos esteja a ouvir, como é que se desloca de Almeida à Cidade Rodrigo? E vai ser engraçado encontrar a forma de se ligar, com um bocado de jeito até a pé têm que andar para apanhar os autocarros, mas pronto. Deve haver esse trabalho em conjunto e estamos a criar iniciativas para poder haver essa ligação.
Quanto à questão da formação profissional e de podermos criar setores, essas possibilidades estão em aberto, estão em funcionamento, a serem equacionadas. Nós desenvolvemos um projeto do Imaculada Business Center que tem vindo a dar essa oferta formativa e de conhecimento aos nossos empresários e estamos a sentir que há mais reivindicação de podermos fazer mais algum tipo de formação. Já estão 2 projetos importantes para serem localizados na mesma zona, a recuperar património que está ao abandono, degradado, e podermos transformar em espaços para fazer formação e fazer atividades e para localizar jovens e fazermos incubação de empresas que ficam junto à Imaculada Business Center, em 2 edifícios que estavam abandonados. Estes projetos já vamos passar para o projeto de execução e também serão projetos importantes para o futuro. Esta questão da formação, é verdade que é necessário, a questão dos operadores, a questão até dos próprios motoristas. Pode ser um polo de atração e de fixação de jovens e a possibilidade de podermos fazer essas questões, mas tem que haver também da parte de quem certifica esse tipo de formação, haver também esse interesse de se localizar naqueles espaços. Já na educação, eu percebo esta ideia toda da ligação da cultura e das intenções, uma ideia muito abrangente, difícil de executar, mas eu quero só dizer aqui uma questão para colocar mesmo em cima da mesa para reflexão futura. Fizemos a delegação de competências da educação, mas o que foi delegado às câmaras municipais foi o trabalho dos assistentes operacionais, da limpeza e arrumações. Nós não temos poder nem para organizar grupos de trabalho, nem para dizer a forma de as fazer. Podemos fazer pagamentos a tempo e horas e dar as melhores condições. Antigamente não tinha as escolas, e não é só no Concelho de Almeida, era no país inteiro. Desligavam o aquecimento às 11 da manhã porque senão não tinham dinheiro para pagar os aquecimentos. Agora têm as condições todas e esse dinheiro está a ser colocado extra àquele que é fornecido pelo Estado. O Estado tem que olhar que as autarquias estão a ficar descapitalizadas nesse aspecto e estamos a ter um investimento muito maior do que aquele que tínhamos projetado. Era importante que nos ouvissem e não ser só na Associação Nacional de Municípios, porque fica muita coisa por dizer e fazer, porque as pessoas também estão mais ligadas à parte citadina, à parte local, e esquecem-se que o país é, na sua globalidade, até heterogéneo, ainda bem que é assim, que temos um país muito interessante dessa forma. Nós não temos capacidade para fazer e alterar a programação escolar. Ela está definida pelo Ministério, deve ser seguida dessa forma. Podemos ir introduzindo algumas questões nas extracurriculares, nas formações que possamos vir a fazer fora a escola. Podemos, e é isso que estamos determinados também a continuar a fazer. Sobre a saúde, Alexandre Gonçalves, um concelho que tem mais de 44% de população com mais de 65 anos, tem obviamente problemas de dificuldades, nomeadamente porque as pessoas têm que ir mais vezes ao médico ou ao centro de saúde. Qual é que é a proposta do PS para melhorar, porventura, os serviços às pessoas do Concelho de Almeida? Bom, a abordagem à saúde aqui posso dizê-lo, tem uma base ideológica que é pessoal, que é reivindicativa em termos políticos. O Sr. Presidente sabe disso. Ou seja, nós apresentámos uma solução ao Sr. Presidente para trazermos mais médicos. Nós temos a ambição por parte da nossa unidade de saúde em que ela captar mais médicos para se transformar numa unidade de saúde familiar e assim podermos garantir uma série de serviços e dar outras condições para que as coisas aconteçam. Mas enquanto isso não acontece, nós temos médicos a ser desviados porque uns conselhos dão mais um testão e outros dão mais outro testão. E continuamos aqui nesta reivindicação. E eu sei que o Sr. Presidente não nos acompanhou, depositou aqui na OLS essa preocupação, não nos acompanhou não é porque ele não quisesse, ou seja, depositou a confiança para quem decidir, e muito bem, tomar providências para o fazer. Mas há um problema, é que
se nós continuarmos todos a fazer esta gincana para sermos uns melhores do que os outros e um ter médico e o outro não ter, portanto, há uma reivindicação política que nós temos que fazer. Nós temos que ter uma política regional concertada para a saúde. Porque não vale a pena, nós continuarmos a puxar dali para ali, porque hoje tu estás bem, amanhã eu não estou. E, portanto, isso temos de fazê-lo em conjunto. Todos os municípios do Distrito da Guarda têm que o fazer em conjunto, de uma forma concertada, para podermos servir a nossa população de uma forma equilibrada para o bem de todos. Porque, quer dizer, a Almeida não tem médicos, então e porquê é que Pinhel tem? E vamos sempre para aquela discussão. Mas porquê é que aquele tem? Porque dá mais? Ou porque há o interesse político em que ali estejam médicos e do outro lado não estejam? Mas deixe-me só dizer uma coisa. Foi lançada também durante este mandato do Sr. Presidente o Mais Perto de Ti, Mais Saúde, que é uma unidade móvel, digamos assim, de saúde. Nós não discordamos, além do mais, porque há 4 anos nós apresentámos precisamente a proposta de ter uma unidade móvel de saúde. Achamos que é muito importante o posicionamento dessa unidade móvel de saúde, mas achamos que o grande desafio é que ela verdadeiramente possa contribuir para aquilo que é a articulação com a unidade de saúde Almeida e Vilar Formoso. Para quê? Para que os dados recolhidos possam contribuir para a informação junto do médico de família, quando ele existe, mas que possam contribuir. E, portanto, esse serviço de complementariedade, de relação também com a unidade de saúde local, é muito importante. António Machado, sobre a saúde. Pronto, eu também sou muito direto e objetivo sobre essa questão da base ideológica. Penso que não é uma base ideológica que está aqui no meio disto tudo. Há mesmo uma necessidade que é global. Aquilo que nós assistimos no país inteiro envergonha-nos. É resultado de políticas de vários anos que não foram tidas ou não foram executadas da forma que deveriam ter sido, dos especialistas. Eu não me vou fazer como especialista na área, nem tenho soluções para a questão. Agora, é certo, nós escolhemos a saúde como uma preocupação logo no início do nosso mandato. Implementámos com a aprovação na Câmara Municipal, por unanimidade, um regulamento de apoio e incentivo à fixação de médicos no Conselho, e ele produziu resultados. Houve uma médica que veio para o Conselho morar e que está a especializar-se na área de medicina familiar. É uma esperança, e aquilo que eu tenho vindo a conversar, que ela se mantenha no Conselho e que seja por muitos anos. Agora é preciso ter condições. Aquilo que nós sabemos é que os nossos médicos estão de alguma forma envelhecidos, perto da idade da reforma, e também o conhecimento, quando chegar a esse momento, que vão decidir mesmo reformar-se. E aí vai ser um problema ainda mais dramático, porque aqueles que agora estão vão prestando um serviço que já não é aquele que tinha sido, entre aspas, contratualizado para o território, que era ter atendimento das 8 às 8. Nós não temos esse serviço já há muito tempo. E preocupante é quando não temos o serviço na sua globalidade e que temos praticamente fechado, nos momentos onde temos mais, onde chega mais gente ao Conselho. Até nos momentos festivos, onde há mais gente no Conselho, existe essa perca. Não acompanhamos, eu expliquei porquê na altura, porque temos que criar incentivos que sejam, que produzam efeitos muito largos. Nós tirarmos todas as questões e colocar a simples parte financeira, se resumirmos a isso, vamos trabalhar diretamente com a ULS. E é o que temos vindo a fazer, trabalhar diretamente com a ULS. Mas há problemas, até podia ser a diretora, a presidente, podia ser o responsável da área da saúde, poder vir a dar aqui estas explicações. E existe uma diferença tão grande entre aquilo que é pago a um médico especialista, ou um médico que não é especialista da área, ou um médico que não é residente, ou um médico que é da Guarda, ou um médico que é de Castelo Branco, ou um médico que é de Lisboa, que normalmente vão-se escolher onde os médicos neste momento vão escolher onde são melhor pagos, onde têm melhor futuro para a sua formação pessoal. O concurso que foi aberto, já tardiamente, porque já podia ter sido aberto mais do que uma vez de concursos na parte da ULS. Eu digo assim, Alexandre, eu fiquei frustrado, durante o Covid, eu tive 2 médicos para virem para o Conselho, 2.
Falei com o Conselho de Administração anterior, sabes qual foi o resultado? 0. Não fizeram nada. É uma frustração tão grande ter as pessoas a quererem vir viver para o território e vir trabalhar e não ser executado nada. Isso frustra quem anda no terreno. Tenho conversado com médicos e pessoas que me estão a dar indicações de médicos e esbarramos na questão financeira. Há uma disparidade entre aquilo que é pago em Castelo Branco, o que é pago na Guarda e o que é pago no Centro de Saúde de Almeida. Estamos disponíveis para conseguir paliar essas questões. Estamos com certeza, e é isso que queremos fazer. Abraço com a LS e tenho a certeza que poderemos contar com o apoio. E eu ouviste-me dizer numa assembleia e foi muito clara a minha mensagem. Se for sem camisola, estarei na linha da frente. Algum comentário sobre isto que disse António Machado, só para equilibrarmos o tempo? Não é preciso. Não, entendo a frustração do Sr. Presidente e acompanho a frustração que ele teve naquela época. Eu acho que ele, no fundo, justifica aquilo que eu disse. Ou seja, independentemente da posição de cada um de nós, porque nós próprios, quando fizemos agora a apresentação e a proposta de aumentar o benefício em mais 1.000 euros, para 1.000 euros para os médicos, nós próprios achamos que isso é uma medida de urgência, é uma medida imediata que não resolve os nossos problemas. Não resolve. Mas, na verdade, era o imediato, naquilo que era a urgência do momento. Agora, na minha ótica, na nossa ótica, enquanto não resolvermos ter uma política integrada em termos regionais que, junto do Governo Central, se bata por dar resposta às necessidades do nosso território de uma forma global, não vamos lá. Vamos para... Só um comentário muito pequenino sobre isso, porque acompanho completamente. É aquilo que era necessário dizer e fazer é que nós queremos ser tratados todos iguais. Isso mesmo. E haver uma forma completamente igual naquilo que é feito. Não podemos fazer o leilão de mais 1.000 ou menos 1.000 que está a acontecer, acho que não deve ser dessa forma. Temos comunidades intermunicipais que deveriam trabalhar de forma diferente e temos a ULS. A ULS é que tem que ser a coordenadora neste problema. Vamos para o minuto final. Neste momento... E só mais uma questão. E ainda bem que ainda não nos passaram essa competência, senão quem eram os responsáveis? As câmaras municipais. Neste momento, António Machado, candidato do PSD, tem 36 minutos e o candidato Alexandre Gonçalves, do Partido Socialista, ocupou 33 minutos e 47 segundos. Digamos que há um claro equilíbrio em termos de intervenções. Como sorteámos no início a última intervenção, 1 minuto para António Machado transmitir a sua mensagem final. Eu faço em 30 segundos até para podermos concluir. Somos uma equipa experiente, uma equipa motivada. Estamos a renovar muito dos elementos que vão entrar de novo, quer nas juntas de freguesia, quer nas assembleias municipais, de gente que conhece o território, que vive no território. Esse é um dado muito importante, por isso é que escolhemos este nosso slogan, viver no Concelho de Almeida, que é importante ter esse vínculo de conhecimento territorial e que nos liga ao cidadão, ao nosso vizinho do lado. Queremos inovar, queremos continuar a construir projetos novos, projetos que façam a diferença na vida das pessoas e juntar esta experiência e esta vontade de continuar a trabalhar é isso que nos faz levar para a frente. E espero continuar a contar com o apoio que tem vindo a ser feito e até, quem sabe, alargá-lo. Foi a mensagem final de António Machado, candidato do PSD a Presidente da Câmara Municipal de Almeida. Agora é a oportunidade para Alexandre Gonçalves, candidato do Partido Socialista à Presidência da Câmara Municipal de Almeida. Dizer umas palavras finais muito rapidamente sobre alguns temas que nós não tratamos na questão da Eurocidade e que era muito importante, deixámos os dois por fazê-lo e que provavelmente nos trará aí a possibilidade de oportunidades no âmbito da saúde, no âmbito da educação. Só fazer essa observação ficará para outro momento. Mas de qualquer das maneiras, queria ainda dizer que numa observação rápida em relação àquilo que são as competências, eu acredito, eu sou a favor da descentralização, percebo perfeitamente o lamento do Sr. Presidente, porque acredito que o processo de descentralização nesta transferência de competências não está completo e ele tem que ser equilibrado. E a reivindicação que o Sr. Presidente faz é correta,
mas nós também temos que ter ambição em termos dessa transferência de competências, porque precisamente no exercício que fazemos, naquilo que é depois da delegação de competências nas juntas de freguesia, onde nós temos que dar dignidade ao papel das nossas freguesias como um instrumento importantíssimo do nosso exercício. Eles são verdadeiramente o nosso exercício. A nossa equipa, o Sr. Presidente diz que a equipa que apresenta é uma equipa com experiência. E é verdade, eu tenho que dizer isto, é uma provocação política, porque grande parte da sua lista está constituída por funcionários da autarquia. Nós não temos funcionários nas nossas listas. Agora, de qualquer das maneiras, aquilo que eu acredito que é mais importante, na proximidade, não tem a ver só com a experiência de nós vivermos ou não no concelho. Tem que ver com a forma como nós verdadeiramente sentimos o concelho. E essa parte não se trata exclusivamente pelas palavras ou pelos slogans. Velocidade e intensidade são duas coisas diferentes. Nós não passamos pelas coisas exclusivamente como a superfície ou como o tempo. Nós passamos porque sentimos verdadeiramente, porque valorizamos a intensidade, a entrega que damos às coisas. Portanto, aí não nos distanciamos em nada na forma de sentir. Nós sentimos Almeida. Falamos de identidade só nesse sentido. Não nos interessa mais nada. Sentimos Almeida, somos almeidenses e preservamos a memória como uma ideia de futuro. Terminamos assim o debate sobre o Conselho de Almeida. Alexandre Gonçalves, António Zé Machado, obrigado pela vossa disponibilidade. Foi um debate razoavelmente ameno, tranquilo, mas com diferenças óbvias em relação à forma de interpretar o desenvolvimento do Conselho, e assim contribuímos para esclarecer e para conhecer melhor os dois candidatos à presidência dos próximos 4 anos da Câmara Municipal de Almeida. Como referimos no início, por motivos pessoais, Liliana Moreira do Chega não pôde estar connosco, o mesmo sucedendo com Renato Costa da CDU. Esses são os 4 candidatos à presidência da Câmara Municipal de Almeida. Este debate será repetido na Rádio Altitude às 14 horas para aqueles que não puderam ouvir em direto, e referi também que esta tarde, a partir das 16 horas, será o debate com os candidatos à Câmara Municipal de Aguiar da Beira. Na assistência esteve o Pedro Correia e a Diana Rodrigues. Eu sou o Luís Batista Martins. Fiquem bem.